Podcast Unindo o Propósito. Do Brasil para o mundo. A Biomagistral, maior rede de farmácias de manipulação, está presente em todos os estados do país e também fora do Brasil. Com um propósito claro: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Fundada em 1979, a Biomagistral é referência nacional em farmácia de manipulação humana e veterinária. Pioneira no uso do canabidiol, atua com pesquisa constante e tecnologia de ponta, sempre buscando soluções que respeitem a individualidade de cada paciente. Há mais de 4 décadas, a Biomagistral acompanha a evolução da ciência e da saúde. Cada avanço, cada novo produto, reflete um compromisso com a vida e o bem-estar das pessoas. Nosso compromisso vai além da manipulação. Unimos acolhimento, ciência e orientação especializada. Cada fórmula é única e cada pessoa é prioridade. Com mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil e no exterior, a Biomagistral cresce com responsabilidade, mantendo a mesma essência de quem acredita que cuidar é um ato de amor e conhecimento. Biomagistral, manipulação com ciência, empatia e visão de futuro. Em Maringá, existe um lugar onde a moda encontra a elegância. Seja bem-vinda a Sorelli. Aqui, cada detalhe foi pensado para receber mulheres que gostam de se vestir bem e expressar sua personalidade através da moda. Na Sorelli, você encontra peças selecionadas, qualidade, sofisticação e as principais tendências para todas as ocasiões. Seja para um compromisso especial, um evento ou para transformar o seu dia a dia. Aqui sempre existe um look esperando por você. E eu tenho um convite especial. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e entre agora mesmo no grupo VIP da Sorelli. Você recebe em primeira mão as novidades, promoções exclusivas e lançamentos. Venha viver essa experiência. Estamos localizados na Avenida Serra Azul, 1482. Ou fale conosco pelo WhatsApp 449-9946-1552. Sorelli, elegância para mulheres que sabem aonde querem chegar. Começa agora o podcast Unindo o Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Unindo Propósitos Podcast aqui diretamente para o nosso canal, onde você deve fazer a sua inscrição neste momento, ativar o sininho aí, não perder nenhum episódio, porque aqui nós vamos entrevistar com pessoas que têm relevância no mundo espiritual, pessoas que podem trazer informações e conhecimento que vai libertar a minha vida e a sua também, né? A palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E foi a maior verdade da minha vida, ter conhecimento e entender e aplicar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. E aqui hoje comigo tá um pessoal muito equipado da glória de Deus. Literalmente. Pessoas que estudam muito a palavra de Deus, pessoas que vivem o seu propósito, e é por isso que está aqui hoje, né, sendo entrevistado aqui no programa, pastor Anderson Luiz. Seja muito bem-vindo. Gratidão, Miriam, que alegria poder estar com vocês.
nesse podcast e principalmente compartilhar aí com todos os nossos ouvintes, né? E esse momento de aprendizado, de crescimento e principalmente aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu tenho certeza que vai também contribuir com muitas pessoas. Maravilha, ó, gente. Pastor Anderson, ele é casado com a pastora Liliane, pai do Samuel e do Guilherme, pastor sênior da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada de Cianorte, bacharel em teologia, psicopedagogia, especialista em aconselhamento familiar, liderança e gestão de pessoas. E é diretor acadêmico da EIFOL do norte do Paraná, né? Exato. Que é a escola que eu estou fazendo ali. É um curso que nós vamos falar mais e que está hoje proporcionando este momento, né? Trazendo aqui professores deles super renomados, né? E é tudo isso mesmo aqui. Eu vou mandar um beijo já para a esposa, né? Para os filhos. Amém, exatamente, né? O Senhor tem dado a graça de nos levar a alguns lugares para que aquilo que foi as nossas maiores dores se torne um dom, né? Um combustível para o corpo de Cristo, para o ensino do corpo de Cristo, né? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, sou apaixonado pelos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra e como isso tem feito efeito na minha vida. E eu tenho percebido também por onde nós temos passado e ensinado esses princípios, resgatado princípios que muitas das vezes têm sido deixado de praticar pela igreja, pelo corpo de Cristo, e na medida que nós vamos ensinando, pessoas começam a resgatar esses valores, a praticar os princípios e terem as suas vidas transformadas. Isso é gratificante. Uau. E o pastor é muito didático, né? A gente percebeu que você tem um dom do ensino maravilhoso e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui. Para a gente começar, eu quero falar sobre algo que está muito forte, que a gente até combinou, né, que vamos abordar esse tema, que é paternidade, né? Paternidade, liderança, muitos dos problemas que nós estamos enfrentando dentro de casa, na igreja, em grupos, né, na socialização, vem dessa falta da paternidade. O que você tem a nos dizer sobre isso, né, biblicamente falando, e sobre a situação que você vem dos seus atendimentos aí, dos históricos? Amém. Miriam, vamos lá. No Antigo Testamento nós encontramos uma revelação de um Deus que queria ter uma proximidade com teus filhos, queria ter uma proximidade tal que fosse um relacionamento de realmente caminhar junto, de companheirismo. Quando você percebe, por exemplo, Deus criou Adão e ele coloca Adão num jardim e todos os dias na viração do dia o Senhor vinha e ele queria ouvir o coração de Adão. Ele queria estabelecer essa amizade com Adão. Só que aí, passado-se o tempo, nós vemos ali os profetas, Moisés se levantando e tantos outros profetas, e é apresentado ao povo um Deus que é justo, um Deus que ama, um Deus que estabelece regras, princípios, leis, estatutos. Porém, conforme passa o tempo, as pessoas colocam Deus agora como se fosse um pouco mais longe e sempre um intermediário no meio, um profeta, né, um sacerdote. Só que aí vem o Novo Testamento, nos Evangelhos, aparece Jesus, o Filho, o objetivo de Jesus é mostrar o Pai. No entanto, que Felipe e os outros discípulos falam assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E essa é exatamente a função de Jesus, dizendo assim: olha, quem vê a mim vê ao Pai, né? Eu só faço aquilo que o meu Pai faz, né? Tudo que eu estou fazendo é porque o meu Pai fez primeiro. E é muito forte isso que eles demonstram naquele momento, né? Que, tipo, ele tá andando o tempo todo com vocês e vocês não perceberam. E é algo que a gente vê nitidamente no tempo de hoje. Exatamente. E na verdade Jesus foi massacrado, crucificado, porque ele se apresentou como filho de Deus. Então, a partir do momento que alguém tem a sua identidade tão bem resolvida como filho, é porque ele sabe quem é o Pai. Então aqui já começa a maior incógnita da humanidade: quem é o nosso Pai? Né? Quem é esse Pai? Ele é Deus ou ele é Pai? Como pode ser Deus e Pai? Então tem uma dualidade aqui que nós, seres humanos, colocamos e muitas das vezes não percebemos a simplicidade do Evangelho. Que esse Deus que criou o universo, ele quer ser o nosso Pai, ele quer que nós o assumimos, né, como filhos dele, ele quer assumir a nossa paternidade. E a partir do momento que nós temos Deus como nosso Pai, a nossa identidade muda, nosso comportamento muda, a nossa cosmovisão
cosmovisão de tudo à nossa volta começa a mudar por causa de uma paternidade bem resolvida, né? Tem um pastor chamado Fabiano Ribeiro, ele escreveu um livro chamado Paternidade Resolvida, vindo exatamente direto nessa questão de estabelecer quem é o nosso Deus, quem é esse pai, por que nós somos filhos, por que Deus quer que nós nos comportemos como filho, e todos aqueles que não receberam Deus como pai não conseguem se comportar como filho, infelizmente, e aí começa a viver como bastardo, e aí vem toda a destruição das famílias, né, dessa geração que muitas das vezes está faltando, né, na sua referência de paternidade, não está se comportando como filho, e aí uma bagunça generalizada aí que nós, como igreja, temos o dever e a obrigação de iniciar um processo de arrumar essa casa, né, de nos tornarmos exemplos, referenciais para todos aqueles que necessitam de um pai. A gente estava conversando um pouco antes aqui nos bastidores, né? E uma das coisas que eu vejo, até que as pessoas confundem bastante, o pastor pode trazer um esclarecimento para a gente entender, é que quando a gente faz aquela oração de aceitar Jesus como nosso Salvador, a gente fala, eu aceito Jesus Cristo como o Senhor, né, o meu Salvador. E muitas vezes tem confundido essa paternidade e o servir e vira quase que um escravo do sistema, né? Por que você acredita que está tendo essa dualidade? Como a gente pode diferenciar isso e não mudar, né? Aceitar essa identidade como filho? Quando eu entrego a minha vida a Cristo e eu reconheço que Ele é meu único Senhor e Salvador, eu estabeleço a porta de entrada para uma paternidade de Deus. Por quê? A Bíblia diz assim que não existe outro caminho a não ser Jesus, né? E Jesus falou assim, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, para que nós possamos conhecer ao Pai, eu preciso aceitar o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Não tem outra forma de me tornar filho de Deus sem reconhecer Cristo como Senhor. Então esse é o passo fundamental, entregar minha vida, entregar totalmente, entender que Ele me livrou da escravidão, da bastardia, né, que Ele me livrou da escravidão do pecado e me levou para esse lugar, me transportou do império das trevas para o reino da luz. Quando eu compreendo isso, somente no reino da luz que eu recebo a paternidade de Deus. E aqui que está, Miriam, um dos maiores segredos, né, que a Bíblia traz para nós como cristãos, que é nos tornarmos filhos. Parece algo tão simples, poxa, mas é só se tornar filho? Sim, mas só se tornar filho já é a maior mudança de mentalidade. Porque hoje qual é a maior falta de referencial, por exemplo, das crianças, dos jovens e das famílias? É uma paternidade resolvida dentro de casa. E para mudar isso, eu preciso primeiro entender por que Deus quer se revelar. Não somente como Deus e Senhor, mas como um pai amoroso, né? Há um escritor que ele diz o seguinte, que a Bíblia é a carta de um pai amoroso aos seus filhos, né? É um pai querendo se revelar aos seus filhos. É um pai amoroso que quer mostrar aos seus filhos um coração que ainda os filhos não conhecem. Então a Bíblia é isso, é um pai querendo se revelar, deixando um novo testamento, deixando um testamento não só de uma herança terrena, mas uma herança celestial, deixando um testamento dizendo, meus filhos, eu quero ter um relacionamento de intimidade com vocês a tal ponto que vocês se sintam seguros, simplesmente por saber que vocês têm um pai. E eu achei engraçado que eu lembrei de uma analogia que uma vez me falaram e fez muito sentido para mim e me confrontou com relação ao quanto eu lia a Bíblia, né? Que foi sobre se seu pai te deixar um testamento, quanto tempo você demora para ler ele? Uau. Agora, seu pai, né? Deus te deixou a palavra, te deixou, né? A palavra de Deus te deixou a Bíblia. E você tá há quanto tempo sem ler essas cartas que o Senhor te trouxe, né? E na verdade são tesouros preciosíssimos, né? E muitas das pessoas não acessam esse tesouro, ou por falta de leitura, por falta de incentivo, enfim, né? Mas acabam não acessando a herança que Deus deixou para nós. É verdade. E hoje a gente está, mais um assunto que a gente estava conversando, né? Ter a paternidade resolvida ou ter uma família num sistema, né, que funciona, não é necessariamente ter uma casa onde há um pai, onde há uma mãe, onde há os filhos, e nunca houve ali divórcio, nunca houve viuvez, nunca houve alguma situação que desconfigurasse isso, né? E a gente estava falando sobre esse assunto. Eu queria que
que trouxesse aí para as mulheres que estão em casa, para as famílias que estão em casa, entender essa importância, né? Essa diferença. Perfeito. Miriam, como um psicopedagogo, geralmente eu vou palestrar em escolas, em empresas, e as pessoas me perguntam quais devem ser os papéis de cada pessoa, tanto dentro de uma matriz familiar, e como também dentro de uma sociedade. Hoje há uma inversão de valores, causando aí uma fragilidade, uma fragmentação dentro da família e, consequentemente, na sociedade. Quando se começa uma organização da matriz familiar, com cada um cumprindo seus devidos papéis, então o homem cumprindo o seu papel dentro de uma estrutura familiar, a mulher cumprindo o seu papel e os filhos cumprindo também os seus devidos papéis. Então o homem, por exemplo, biblicamente falando, nós temos aqui uma base de uns 5 papéis que são muito bem definidos para o homem. E para você que está nos ouvindo e nos vendo, eu sempre assim aponto que às vezes existe uma configuração familiar que a mãe é solo, né? E eles falam assim, poxa, não tem um papel de um homem aqui. E aí nós tratamos como uma figura de autoridade masculina que precisa preencher esse papel, né? E também figura de autoridade feminina e, quando se trata dos filhos, a figura de submissão daqueles que são dependentes dessas figuras. Então, é um tríplice papel aqui dentro de um ambiente familiar que precisa ser muito bem estabelecido, com regras, vínculos, etc. Porque vamos trazer ali para uma realidade, né, que às vezes as pessoas podem se identificar de como que está sendo invertido. Então tá ali, filhos que não são submissos, a gente já tem uma inversão de papéis bíblicos de uma estruturação familiar de acordo com a Bíblia. Por exemplo, e aí agora a gente vai entrar nos papéis do homem e da mulher, né? O que seria então esses 5 papéis que você falou, importante do homem? Tá, deixa eu já falar dos filhos primeiro, porque geralmente a criação de filhos ela vai ser uma consequência dos papéis dos pais. Então, como psicopedagogo, eu atendo, por exemplo, crianças e adolescentes que estão com déficit de atenção, déficit de aprendizagem dentro do ambiente escolar, e muitas das vezes os pais, os professores falam assim, olha, nós não sabemos o que fazer com esse aluno. E aí nós vemos que está tendo uma deturpação no caráter da criança, do adolescente, mas o tratamento não começa aqui com a criança, começa com os pais. Então, quais são os papéis dos filhos dentro de um ambiente familiar? Submissão, né? Submissão às regras, que estabelecida pelas figuras de autoridade, obediência completa, quando nós falamos de obediência completa, é obediência com alegria e não com tristeza, e por fim, honra a essas figuras de autoridade. Quando essa criança, esse adolescente tem esses 3 papéis, é porque os pais já estão cumprindo os papéis dele, ponto. Isso aqui, né, a criança eles são frutos, né? Isso, vai ser consequência. Então a criança não está sendo submissa, já tem um problema na autoridade masculina. A criança não consegue fazer uma obediência com alegria, tem um problema na autoridade feminina. A criança não consegue fazer honra às figuras de autoridade, já tem uma inversão de papéis. O homem está fazendo o papel da mulher, a mulher fazendo o papel do homem. Eu consigo identificar na atitude da criança e do adolescente quais são os problemas que tem na vida dos pais. Uau. Ponto. Mas isso aqui não é o foco agora. Quais seriam o foco agora da nossa atenção? Quais são os papéis do homem, da figura de autoridade masculina e da figura de autoridade feminina? Eu vou usar a Bíblia como exemplo para isso, porque ela já deixou todo o padrão para esses papéis muito bem definido. Então, qual é o padrão da terra? Mire, e presta atenção nisso. O padrão da terra sempre vai ser o céu. Então, quem estabelece o padrão para a figura de autoridade masculina, ou para o homem, ou para o pai, é Deus, porque Deus é pai. Sim. Então, ele estabeleceu esse padrão. Quem é que estabelece o padrão para a figura de autoridade feminina, que tem essas características da mulher na terra, que vai ter essas características, né? Eu estou aqui deixando bem claro. Vai ser o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem características que se tornam padrão para todas as mulheres na terra. Então vamos lá, quais são os primeiros papéis do homem, né? Geralmente quando eu estou palestrando eu falo assim, os homens vão apanhar primeiro. Então quais são os papéis do homem que é definido pelo próprio Deus? Por exemplo, o primeiro papel é a proteção. O nosso Deus sempre foi um Deus, um pai protetor. Você percebe de Gênesis a Apocalipse, uma figura de autoridade divina, falando da parte de Deus, que sempre protegeu o seu povo, né? O seu povo de vez em quando foi para o cativeiro, teve alguns momentos, né, ali de tempestades,
dificuldades, mas sempre houve a figura de um pai protegendo, né? No deserto, por exemplo, Deus protegendo durante o dia com a coluna de nuvem, durante a noite com a coluna de fogo. Deus estava protegendo o teu povo. Então, o primeiro papel de um homem, da figura de autoridade masculina dentro de um ambiente familiar é a proteção. E quando eu falo proteção, se você estiver anotando aí, sempre eu falo proteção em 3 âmbitos. Âmbito físico, emocional e espiritual. Então, o que um pai deve fazer com a sua família? Proteger, primeiramente, de forma física. Então, tá tendo alguma situação, um tiroteio, alguma coisa assim. É esse homem que vai dar a vida pela sua família. É ele que vai se colocar na frente, né? Hoje, infelizmente, nós temos aí algumas imagens do homem fugindo, a mulher tentando proteger os filhos. Uma inversão total de papéis. Então, o primeiro papel desse homem é uma proteção física, mas também é papel dele uma proteção emocional. Por exemplo, eu faço um teste com os homens e digo assim: quando você chega na tua casa, para você saber se você está cumprindo o papel de proteção, quando você chega na tua casa, a tua esposa grita para os filhos: filhos, papai chegou. Os filhos correm para onde? Para debaixo da cama, atrás do guarda-roupa, ou eles correm para o portão para te receber? Se esses filhos correm para o portão para te receber, é sinal que emocionalmente esses filhos se sentem protegidos. Mas se esses filhos ficam apavorados quando a mãe fala: papai chegou, corre, é sinal que a desproteção emocional já está acontecendo. E o que gera no coração dessa criança e também da esposa quando esse homem não protege a família? Esses filhos vão crescer com uma sensação de insegurança, tendo problema de tomada de decisão, tendo problema de iniciativa, de proatividade. Esses filhos vão crescer sempre numa dependência materna de decisões. Por isso que hoje nós temos muitos jovens com excesso, eu falo que é excesso de mãe. Toda decisão que eles vão fazer, eles vão tomar, eles consultam a mãe. Por quê? Porque eles tiveram uma insegurança paterna. Então, eu estou falando só de um papel, que é do homem proteger emocionalmente a família, tanto a esposa quanto os filhos. E você falando sobre isso, né? Eu fui uma mulher que passou por momentos de ausência de paternidade durante o relacionamento, porque eu fiquei viúva, passei por divórcio, né, e tudo mais. E essa característica me chamou a atenção, que você falou. A questão, meu filho mais velho, ele tinha muita dificuldade de decidir desde pequeno, até qual sandália, por exemplo, ele ia vestir ou qualquer coisa. E até hoje, às vezes, ele vem e procura a minha opinião. Então, isso pode ter, com certeza, né? Tem a ver com essa ausência de proteção paterna. E aí, no seu caso, qual seria a orientação dentro dos papéis, biblicamente falando, e até de uma forma psicopedagógica, orientando? Que não é barrar, lógico, a questão de decisão dele, mas é incentivar, falar assim: filho, beleza, olha, a mãe sabe, né, o que seria legal para você, mas eu queria saber a sua opinião. Para você, qual que decisão ficaria legal? Aí, independente daquilo que ele decidir, se não for mal para ele, você fala: uau, olha, gostei, parabéns. Então vamos nessa tua decisão. Você começa a fazer, psicologicamente falando, uma emancipação nas decisões. Isso é maravilhoso. É um divisor de águas. Mas eu falei da proteção física, que é um papel do pai, proteção emocional, que advém dessa figura de autoridade masculina, mas também tem a proteção espiritual. E aqui que é uma das chaves mais complexas e completa para a família. E a que causa mais briga, que as mulheres mais vêm reclamar quando chega até mim. Eu falo assim, ó, o homem é o teto da família, ok? Sim. Então, o homem é a proteção espiritual do sistema familiar. Quando esse homem ele vai para a prostituição, ele vai para as drogas, vai para os vícios, vai para a fuga, ele abre o teto espiritualmente da casa. E aí a mulher está sendo atacada, os filhos estão sendo atacados, por quê? Porque teve uma desproteção do sacerdócio masculino. Então, todas as vezes que esse homem não protege a família vai ser atacada espiritualmente. Então, é dever do homem. Hoje a gente vê mais a mulher levando os filhos para a igreja, para buscar Deus, a mulher tomando a iniciativa de um culto doméstico, mas na verdade esse papel é do homem. Então, só o fato de ter uma inversão de papéis aí, já há uma desproteção espiritual. Então, só no primeiro papel, nós já percebemos o quanto o homem ele tem a importância da proteção física, emocional e espiritual. É o homem quem vai se tornar referência. Gente, olha, coloca a mão nas minhas palavras aqui. É o homem que se torna referência de Deus dentro do lar. Uau. E uma outra coisa, e quando esse homem, né, igual você deu o exemplo ali da casa, né? Isso. E o teto tá aberto quando ele tá usando drogas, quando ele tá fazendo coisas ilícitas. E no caso também, quando esse homem, ele não faz coisas ilícitas, né? Porém, ele não ora,
não busca Deus, não frequenta a igreja. Esse teto também fica aberto. Porque a passividade, Miriam, também que é um outro assunto aqui a ser tratado, a passividade masculina, ela já é uma desproteção da autoridade masculina dentro do lar. Entende? Então, infelizmente, toda vez que o homem vai para passividade, ou seja, ele deixa a mulher decidir todas as coisas, ele não assume o seu papel, ele não protege a família nem física, nem emocional, nem espiritualmente, ele simplesmente inicia um processo de fuga ou isolamento, e todo o processo de fuga do homem sempre tem um escape, e esse escape geralmente vai afetar a família direta e indiretamente. E, por exemplo, tem uma pesquisa que diz que 80% das crianças que foram abusadas sexualmente, o pai estava na prática da imoralidade. 80% Meu Deus. dos abusos infantis que aconteceu, o pai, lógico, já estava ou longe, ou mesmo que ele estava presente, mas ele estava numa prática de imoralidade, pornografia, adultério e etc. Então, quando o pai, ele abre o teto espiritual sobre a casa... E ainda dá uma legalidade. É uma legalidade. Então aí vai falar assim, mas por que aconteceu isso com meu filho, com a minha filha? É porque esse homem provavelmente estava na prática da imoralidade. E quando eu digo prática de imoralidade, ele fala assim, eu não estou fazendo mal para ninguém. Só que uma pornografia, ele não está fazendo mal para ninguém fisicamente, mas espiritualmente ele está destruindo a família. Entende? Então, é um papel que Deus estabeleceu. Então, Deus Pai é um Deus protetor física, emocional e espiritual. Segundo papel do homem, podemos avançar? Claro, olha com só, certeza. segundo papel do homem. Essa aula aí, todo mundo papel e caneta na mão. Que é... segundo papel Já coloca a pergunta também. Que depois Isso, a gente... pode ir perguntando aí. O segundo papel é o papel, por exemplo, da provisão. Então, além de Deus Pai ser protetor, Deus Pai também é provedor. Então, todas as vezes que nós vemos Deus na Bíblia para com o seu povo, para com os seus filhos, nós sempre vemos Deus provendo para os seus filhos. Então, por mais que eles passaram 40 anos no deserto, não faltou água e não faltou pão. Eles não morreram de sede e não morreram de fome. 40 anos. Então, Deus Pai proveu para os seus filhos. Então, o próprio salmista, ele diz assim, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão ou a sua descendência, né, passar essa necessidade. Por quê? Porque tem um pai. A Bíblia diz que Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas. Então, é Deus que se coloca nesse lugar dizendo assim, olha, faltou um homem na tua casa? Eu sou agora o seu juiz, eu sou o seu provedor, eu que vou te proteger. Entende? Esses dias, uma mãe e duas filhas me perguntaram assim, mas nós não temos mais a figura de autoridade masculina. Eu falei assim, olha, agora vocês não têm a figura de autoridade masculina, terrena, mas o próprio Deus se colocou nesse lugar, então vocês têm agora o maior protetor e o provedor da casa de vocês. Isso é extraordinário. Eu sou testemunha viva, né? Eu fiquei viúva, a gente tem um grupo, né, de mulheres viúvas que a gente acompanha e a gente sempre traz essa verdade, né, sobre a proteção de Deus, e ele levanta pessoas também para te abençoar, e na verdade aquelas pessoas que vão abençoar uma viúva, vão cuidar do órfão da viúva, também serão abençoadas, né? E eu falo, gente, eu era viúva, eu morava em casa de aluguel, né? E eu ganhei uma casa no período em que eu estava viúva, porque Deus deu uma palavra e tocou em alguém, e a pessoa foi e falou assim, por que eu vou te ajudar depois, quando eu morrer, se você está precisando agora? E me abençoou. Então, essa é uma verdade muito real, né? Então, se tem mulheres que estão nos assistindo e não tem a figura paterna em casa, não tem esse homem, a paternidade em Deus, ela tem que ser reconhecida, né? Como esse homem, esse provedor, esse Deus que cuida, esse Deus que protege e tudo mais, e as outras coisas vão sendo acrescentadas, não é mesmo? O apóstolo Tiago, ele diz na sua epístola, né, que a verdadeira religião, né, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira religião, né? Então, quando nós entendemos isso, não pode ser somente uma teoria, tem que ser uma prática. Eu falo porque a configuração da minha casa hoje é eu, minha esposa, meus filhos, mas eu tenho duas viúvas também, né, que é minha mãe e minha sogra, e tenho também, né, um sobrinho que nós adotamos. Então, adotar esse sobrinho dentro do nosso ambiente familiar me fez fazer ter uma visão completa do que é a verdadeira religião. O que é se tornar essa figura de autoridade masculina, mesmo não sendo pai biológico, né? O que é se tornar esse provedor e esse protetor dentro de um ambiente familiar para as viúvas, entende? Então isso para mim é muito real. Eu falo assim que falar com propriedade isso e viver isso na prática me abriu muito esse campo de visão e também para poder estar ministrando sobre isso. Então deixa eu só terminar o segundo papel do homem. Protetor é o primeiro,
provedor é o segundo papel. Quando eu falo provisão, também em todos os aspectos. Fisicamente, no alimento, nas contas, né? Emocionalmente, prover um ambiente emocionalmente saudável para que as pessoas daquela casa possam se desenvolver, cada um na sua competência. Mas também prover espiritualmente um apontamento, um destino espiritual para que essa família busque ao Senhor. Então o homem, a figura de autoridade masculina, o pai, né, ele tem esse papel de prover, né, o alimento, né, um ambiente emocionalmente e também um ambiente espiritualmente adequado para que essa família se desenvolva. É interessante, Miriam, que todas as vezes que fala de provisão, geralmente a gente pensa o quê? Pagar as contas, tal, né? Mas existe uma amplitude em cima desse tema. Então hoje nós temos um cenário onde a mulher está indo para o mercado de trabalho e há quase uma competição dentro de casa na provisão. E quando se traz essa competição, algumas mulheres acabam pisando no homem, o homem acaba não conseguindo lidar com essa mulher ganhando mais que ele e ele vai para a passividade. Então, a configuração do ambiente familiar muitas das vezes é bagunçada porque o marido e a esposa, né, acabam não conhecendo o que é esse papel. Então, o homem, por exemplo, ele pode estar desempregado. Estar desempregado não é um estilo de vida. Estar desempregado é um momento, é uma fase, é uma crise. Mas esse homem precisa carregar o senso de prover para a família. O senso tem que ser dele, não da esposa. A mulher pode trabalhar? Pode, ela vai, ela é guerreira, ela, né, bota para ferver. Mas o homem tem que ter esse senso, opa, é meu papel prover para essa casa tudo o que ela precisa, tanto de alimento, quanto de um ambiente adequado, quanto também espiritualmente. Precisa ser papel do homem, né? E quando o homem falha nesse papel, a família também vai ficar desamparada. Eu tenho a impressão que, na verdade, as mulheres, elas competem sozinha com os homens. Porque eu tenho a impressão que eles não competem com elas. E eu não sei se eu tô certa disso. Mas eu falo muitas vezes para algumas mulheres, né, que me perguntam e tudo mais, eu falo assim, ó, um homem mesmo posicionado de verdade, ele não vai competir com você. Porque ele sabe o papel dele, né? E vocês estão competindo sozinhas. Então, ele acaba indo para o outro lado, por ser omisso, né? E isso tem trazido muito conflito. Existe um jeito certo, ou quais são as dicas práticas que você dá com um assunto que realmente é muito polêmico aqui? No caso, o homem tem que ser o provedor. A mulher, ela tem o dinheiro. Esse dinheiro é junto, esse dinheiro é separado. Existe realmente aquele negócio, se o dinheiro estiver separado, já está profetizando divórcio, que o povo gosta de espiritualizar tudo, né? Como que é isso? O que você nos ensina aqui? Não necessariamente é uma profecia, né, de divórcio, mas assim, ó, existe várias instâncias de unidade dentro do casamento. Aqui é um outro assunto, mas eu vou abrir esse parênteses para nós compreendermos. O casamento, quando ele vai ser executado, existem níveis de unidade. O primeiro nível de unidade é no campo da palavra. Olha, vamos casar? Vamos casar. Concorda? Concordo. Vamos casar dessa forma? Vamos. Palavra. Segundo âmbito de unidade é documental. É quando esse homem e essa mulher, eles um passa o outro pro nome dele e aí passa pro papel. Aí é um nível maior de unidade. Terceiro nível de unidade é a questão do sangue, do pacto de sangue. Quando eles vão para a união sexual. Só que o último nível de unidade de um casal é as finanças. Nossa. Então tem casais que uniu na palavra, uniu no documento, uniu sexualmente, mas não uniu financeiramente. Talvez você me fale assim, pastor, antes isso aqui diz que vai dar ruim. Não, tem casal que leva, mas nunca vão estar plenamente unidos, nunca vão conhecer a totalidade de uma unidade dentro de um casamento se não se unirem nas finanças. Infelizmente, não vão. Eu atendi um caso, por exemplo, de uma mulher que já estava quase 20 anos casada, e ela chegou no nosso gabinete, eu e minha esposa estavam atendendo ela, e ela estava muito, muito brava. Ela não queria se separar, mas ela estava muito frustrada. E aí eu falei assim, me fala, qual é o motivo, né, da sua frustração? E ela me relatou o seguinte, ela falou assim, pastor, todos esses anos, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu falei, não, o pão que vocês amassaram, né? Falei pra ela. Aí ela falou assim, olha, nós passamos dificuldade junto, nós passamos muita luta. A gente contava moedinha pra gente comprar iogurte pras crianças, né? E eu ali e tal, né, sempre do lado desse homem, nós lutamos. E agora, essa semana passada, ele foi tomar banho, eu peguei uma
calça dele lá para guardar e achei um extrato do banco no bolso dele. E quando ela pegou o extrato lá, descobriu que o marido era milionário. Meu Deus. E ela passando necessidade dentro de casa. Necessidade que eu digo assim, né? Ali tudo bem regradinho e tal. E ela ficou muito brava. Foi uma traição, né? pra ela. Exato, porque ela estava unida na palavra, estava unida no documento, estava unida sexualmente, mas não estava unida financeiramente com esse homem. Então, assim, o maior nível de unidade dentro de um casamento é as finanças. Aí você me pergunta assim, tem que unir ou não? Eu falo assim, olha, cada casal que experimente o que quer experimentar de unidade. Quer atingir a plenitude, exato, precisa unir em todas as áreas. Isso, a completude de unidade de um casamento é nas finanças. É o último nível. E aí você fala assim, mas é só no casamento? Não, é em todos os níveis. Você quer ver numa sociedade, com Deus. Como que eu sei que uma pessoa realmente entregou o coração a Deus? Uau, não é quando ela vai para a igreja. Não é quando ela tá ali louvando a Deus. É quando ela é fiel com Deus até nas suas finanças. Uau. Porque o bolso é a última instância de conversão de um coração. Seja dentro de um casamento, seja dentro de uma igreja, até mesmo dentro de uma empresa. Nossa, faz muito sentido isso. Eu vou fazer um intervalinho falando nosso comercial e a gente vai voltar com esse assunto, gente, que tá maravilhoso, né, de paternidade. Quantas coisas a gente já aprendeu aqui hoje, hein? E ele é um professor, gente, então é muito didático, ele tem tudo ali na caixinha dele ali, ó, o passo a passo. Tá sendo muito gostoso aqui fazer esse bate-papo, essa entrevista, né? Mas agora eu quero falar com você de Inachips, gente. A Inachips, que é a melhor empresa aí de distribuição para vocês aí na área de chips, de petisco. Inclusive o nosso convidado, eles ganham, tá bom? Petiscos da Inachips, vai poder levar lá pro pessoal, inclusive, né? Lá da EFOL. Aqui a gente tá com um lançamento inédito, que é a pipoca doce, para quem tava pedindo doce da Inachips, agora a gente tem a pipoca maravilhosa para você colocar para sua família, para os seus filhos, petiscos como amendoim, né? Também tem os salgadinhos ali apimentado para quem gosta de uma pimenta. Então você que quer adquirir Inachips, você entra nesse QR Code aqui agora e você vai acessar direto no site, faz o seu carrinho de compra e entrega na porta da sua casa. Mas também Inachips está nos melhores pontos de distribuição daqui da nossa região, né? Como no Mercado Moli Center, como ali em Sarandi também, na região dos postos de combustível ali do Volpato também. E se você tem um comércio e ainda não tem Inachips, não perca tempo. Também entra em contato aqui pelo Instagram e já peça Inachips aí para sua loja, né? E esteja equipado com esses melhores produtos, né? Um grande beijo aí pro pessoal de Inajá, né, que é onde é a fábrica da Inachips. Aqui, convidado ganha presente, tá, pastor? Que legal. Levar uns petiscos aí pra família, né, e pro pessoal lá da EFOL. Pastor, voltando para esse tema de paternidade, o que mais que a gente precisa falar aí, que faltou? Então, nós falamos só de 2 papéis até agora, né? Proteção e provisão. Agora, um terceiro papel que também é desse homem, ou da figura de autoridade masculina, é um papel chamado identidade. É lógico que toda identidade ela está atrelada com paternidade. Eu só consigo saber quem eu sou se eu souber quem é meu pai. Toda vez que um filho não sabe quem é o pai dele, vai ter uma confusão na identidade. Toda vez que o filho busca aceitação de pai, vai ter confusão de identidade. Todas as vezes que um filho ele tem dúvidas de paternidade, ele não sabe a quem servir, ele vai ter problema na identidade. O que é a identidade? A identidade é uma resolução do lado de dentro de quem é a minha cobertura do lado de fora, de quem é o meu pai do lado de fora. Então, por exemplo, toda a nossa identidade, né, ela tem a ver com Deus Pai. Como que eu sei disso? Você quer ver? Ó, toda identidade ela começa com eu sou, apesar que Deus já se apresenta. Quando Moisés fala assim, olha, quando eles perguntar teu nome, diga que eu sou o grande eu sou. Pronto. Então, o eu sou te enviou. Então, Deus é tão resolvido na identidade dele que o eu sou já resolve. Então, quem somos nós? Aí a gente começa. Eu sou filho de Deus. Eu só posso ser filho se Deus é meu pai. Ok? Verdade. Então vamos fazer o contrário. Então, se Deus é pai, eu sou filho. Certo. Se Deus é salvador, eu sou salvo. Se Deus é libertador, eu sou livre. Olha só, eu tô falando, eu sou livre, eu sou salvo, eu sou filho. Se Deus é criador, eu sou criativo. Se Deus, ele é bondoso, escute isso, né? Se Deus é bom, eu posso ser bondoso. Se Deus, ele é amor, eu sou amado. Entende? Então, assim, tudo que é identidade na terra é porque Deus é.
Uau. Tudo. Você quer saber quem é você? Primeiro descubra quem é Deus. Meu Deus. Por isso que quando o filho na terra, ele não tem essa referência dentro de casa. Então, por exemplo, se o pai ele é desonesto, esse filho ele vai ter uma tendência de desonestidade. Se o pai ele incentiva a mentira, e aqui eu vou reforçar isso, se o pai incentiva a mentira, esse filho vai ter uma característica de mentiroso. Como assim um pai incentiva a mentira? Quando você está lá na tua casa, o telefone toca e você fala pro teu filho, filho, fala que o pai não tá. Nossa. Você está incentivando a mentira. Ou então todas as vezes que o teu filho fala a verdade, né? O pai está lá dentro de casa, de repente o pai pergunta, quem quebrou isso aqui? Aí o filho fala, pai, fui eu que quebrei. O filho falou a verdade, mas o pai vai lá e dá uma surra no menino. Então, ou seja, o que o menino vai assimilar? Falar a verdade é ruim, então eu prefiro falar a mentira porque não apanha. Então, todas as vezes que há essa distorção de uma paternidade, vai ter uma distorção de identidade. Baseado nisso que você falou, então, um homem cristão, né, que tem a sua identidade em Deus, a condução do caráter, né, dele e refletindo nos filhos é muito maior do que aquele momento que ele coloca a Bíblia debaixo do braço e vai só pro culto. Exatamente. Na verdade, o filho não faz leitura das suas palavras, faz leitura do seu comportamento. Todo filho ele está lendo o comportamento do pai e da mãe o tempo todo. Todos os filhos. Então, quando eu entendo que existem papéis muito bem elaborados, né? Por exemplo, eu estabeleci isso com os meus filhos o tempo todo, desde quando o maior tinha 4 anos de idade. Então, eu tenho criado, né, impresso no coração deles a identidade deles. E tudo que eu imprimo no coração deles de identidade, eu tenho que ser o maior referencial para eles. Então, na verdade, você quer imprimir identidade no coração do filho, você tem que ser essa identidade ambulante. E aí você fala assim, mas eu fui pai e mãe. Então a mãe não dá identidade para filho, a mãe pode até tentar dar identidade. A mãe vai ser também um exemplo de afetividade, de caráter, de personalidade. Mas a identidade está na boca, está na palavra, no comportamento do pai. Então, por exemplo, a menininha foi lá e se arrumou, né? Porque tem muita gente que acha que o pai dá identidade só para filho. Não, pai dá identidade para os filhos, seja menino ou menina. Então a menina se arrumou lá e tá toda, né, bonitinha ali. Aí a mãe fala, filha, você tá uma gatinha, você tá bonita. A menina fala, não, beleza, tal. Mas o pai chega, filha, você tá linda hoje. Aquilo ali é uma flecha lançada no coração dessa menina que vai no âmago dela. Então aquilo ali é uma identidade impressa, entende? Então, de tanto o pai falar que a menina que ela é linda, que ela é uma princesa, essa menina começa a se comportar como tal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma vez eu atendi um pai e ele tinha feito algo muito ruim. Ele estava passando perto de uma pracinha e viu a filha dele, eu estou resumindo aqui a história, ele viu a filha dele atracada com um carça larga, né? E aí o carça larga estava lá beijando a menina e tal, né? Naquele dia o pai viu, o pai desceu da moto, ele foi lá na pracinha, pegou o carça larga e ele bateu no carça larga. Meu Deus. E aí ele ficou tão transtornado que a filha dele começou a gritar, pai, para com isso. O menino estava todo cheio de piercing e tal, e aí sangrou o menino. Aí ele chegou até mim com a mão sangrando. Ele falou, pastor, fiz uma besteira e tal. Eu falei, o que você fez? Ele falou, pastor, eu vi minha princesinha, pastor, atracada com carça larga lá e eu acabei com o carça larga. Eu falei, rapaz, você errou. Ele falou, pastor, o que eu faço? Eu falei assim, olha, você errou, você não podia ter feito isso. Aí ele falou, mas pastor, mas por que isso aconteceu? E na hora que ele fez essa pergunta, eu correndo o risco de vida, eu falei pra ele assim, olha, é porque o carça larga deu pra tua filha uma coisa que você não deu. Meu Deus. Esse homem ficou bravo. Aí ele virou pro meu lado. Aí você provocou. Aí provoquei ele, né? Aí ele falou assim, mas o que aquele carça larga deu pra minha filha que eu não dei? Aí ele começou a dizer, eu dei a melhor escola, as melhores roupas, os melhores brinquedos, eu dei tudo que essa menina precisava. Eu falei assim, não, você deu tudo do lado de fora que essa menina precisava, mas você não deu do lado de dentro o que ela estava buscando. Aí eu perguntei pra ele, você olhou nos olhos da tua filha e colocou ela no colo, chamou ela de princesa e falou pra ela que você ama muito ela? Ele, pastor, eu não tenho tempo pra isso não, eu tô trabalhando e tal. Eu falei, você não tem tempo, mas o carça larga tem. O carça larga tem tempo, né? Aí eu falei assim, você pegou a tua filha, né, preparou uma noite, um jantar, levou ela para um lanche, para uma sorveteria, olhou nos olhos dela e falou com ela sem ficar olhando o telefone? Aí ele falou, pastor, eu não tenho tempo para isso. Eu falei, você não tem tempo, mas o carça larga levou ela pro lanche, levou ela para a sorveteria. Comprou uma coisa que ela queria muito. Muito. Então, de certa maneira, aí ele falou, pastor, então o que eu faço? Eu vou chegar lá em casa e vou mandar ela largar do carça larga. Eu falei, não.
E aí você vai, quanto mais você impedir, mais você vai jogar ela nos braços do Carça Larga. Ele falou assim, então o que eu faço? Eu falei assim, dê identidade para ela. Meu Deus. Ele falou, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, vou te ensinar. Eu falei assim, eu vou te dar 2 sugestões. Aí a primeira sugestão que eu dei para ele foi o seguinte, compra um buquê de flor bem bonito, né, tal, o mais bonito que você puder, e manda na escola dela. Manda na escola, na saída da escola, quando todas as crianças estiverem lá, manda flor para ela. E escreve um bilhete com amor, papai. E aí aconteceu, quando a menina estava saindo da escola, tal, de repente chega aquele buquezão de flor e tal, a menina recebe aquela situação toda. Aí todas as amiguinhas dela falam assim, foi o Carça Larga, é o Carça Larga. Quando ela pega o bilhete e abre, com amor, papai. Uau. Aí na hora que ela abre, assim, a decepção do coração dela, porque ela esperava do Carça Larga, as amigas dela todas falaram unânime, ai, nós queríamos ter um pai assim. Aquela frase entrou no ouvido daquela menina. E aquilo começou a mexer com ela. Passadas umas 2 semanas, aí ele falou, pastor, e o que eu faço agora? Eu falei, chama ela pra sair. Leva ela no melhor restaurante da cidade, né? Pega um anel, entrega pra ela esse anel, olha nos olhos dela, diz que ela é a princesinha do papai. E aí ele fez isso, chamou ela, pediu pra ela colocar o melhor vestidinho dela, e foi, levou ela no restaurante, chegou lá no meio do jantar, assim, ele tira a caixinha e fala, filho, o papai tem um anel pra te dar, tal, e deu um anel, falou assim, olha, isso aqui, eu quero que representa a nossa fidelidade. Né? Quando, no dia que você for entregar o teu coração para o seu marido, papai e a mamãe quer ser os primeiros a saber. E nisso a menina chorando e tal, e a menina fala assim, pai, eu tenho um anúncio para te fazer. Pai, olha, eu larguei semana passada do Carça Larga, e aí ela conta para ele que largou. Uau. E aí ele veio falar para mim, pastor, ela largou. Eu falei assim, pois é, porque o padrão de identidade que ela tem dentro de casa agora subiu. E quando esse padrão sobe, ela não aceita mais nenhum padrão menos do que o que ela tem dentro de casa. Uau, legal. E você falando isso, eu lembrei, a minha filha, o pai dela mandava flores para ela todo aniversário. E aí, quando ele faleceu, eu mantive a prática. E foi um pedido dela ainda. Ela ficou falando, olha, eu recebo flores, tá? Em todo meu aniversário. Ela falou, porque ela falou, né, não vou receber. E aí a gente pegou, juntei eu, meu filho, e a gente mandou pra ela, né, em nome ali da família. Isso é significativo. Isso é muito significativo. Então, me fez lembrar muito isso e o quanto que a gente não tem como dar desculpa. Existe uma forma de ser imprimida essa identidade, de ir por este caminho, né? Exato. E o quanto é importante o papel do homem. E parece que no passado a gente não falava sobre isso, né? E hoje tá muito forte. Então é possível aprender. Mas você quer ver uma coisa, Miriam? Quem é que foi o primeiro da identidade? É o próprio Deus. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia fala assim, olha, depois de Jesus ter sido batizado, ele sai das águas, né? Ele voltando ali das águas, a Bíblia fala assim que vem, né, com o Espírito Santo em forma de pomba, né? Jesus, o Filho, está nas águas, o Espírito Santo vem como em forma de pomba, e na nuvem, uma voz, a gente sabe que é a voz do Pai. Essa voz fala o quê, Miriam? Olha a frase que Deus fala para Jesus. Fala assim, ó, este é meu filho. Então, o Pai está imprimindo identidade nele, dizendo, este é meu filho. Então, quem falou a identidade de filho para Jesus foi o próprio Pai. Então, o Pai dizendo, este é meu filho, depois, amado, em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo. Então, nós vemos a identidade, nós vemos o amor e a satisfação do Pai. Uau, tudo legal. Isso na identidade. Por isso que em Mateus 3, o Pai imprime identidade em Jesus. Mateus 4, o diabo leva, né, Jesus ali sendo tentado pelo diabo. E aí o diabo fala o que para Jesus? Se tu és filho, lança-te daqui. Se tu és filho, faz essa pedra virar pão. Então, onde que o diabo vai tentar Jesus? Na identidade. Mas um capítulo antes, quem tinha falado e impressa a identidade foi o próprio Pai. Então, quando o Pai imprime identidade, os filhos suportam qualquer tentação. Quando o Pai imprime identidade, os filhos suportam qualquer tentação. Entende? Qualquer coisa que deturbe daquela identidade, ele não vai aceitar. Exato. Né? Como Exatamente. drogas, como vícios, como prostituição. E assim vai. Nossa, muito forte isso. Maravilhoso está sendo essa conversa. E aí, qual que é o próximo? Quarto papel do pai. Nós estamos... Na paternidade. Eu acho que a gente não vai dar tempo de falar dos papéis da mulher, mas vamos ver. Olha só, o papel do pai, além de proteção, provisão e identidade, tem esse papel que eu acho fundamental, que se chama limites.
ou correção. Limites. E quando se fala de limite, hoje nós estamos numa situação onde muitas das vezes o limite ele é corrompido, ele é mal interpretado. O pai não pode corrigir, hoje tem a lei da palmada, tem toda aquela questão que não pode ter correção. Mas biblicamente falando, né, a Bíblia fala assim, o pai, Hebreus capítulo 12, o pai corrige o filho que ama. Se o filho está sem correção, ele não é filho, ele é bastardo. Então toda pessoa, todo filho que não é corrigido pelo pai, ele não é amado pelo pai. Então os pais que estão nos ouvindo agora, saibam de uma coisa, se você não corrige o teu filho, você está dizendo para ele que você não ama ele. Isso é muito sério. Então, a Bíblia fala em Provérbios, não aparte do teu filho a vara da correção. E aí, é lógico, existe toda uma situação aqui que é interessante saber como que funciona essa correção para não virar violência. Por quê? A correção que nós conhecemos da nossa infância foi uma correção de muita violência, né? E até extrapolando alguns limites. Porém, hoje, entendendo biblicamente falando, que existe uma correção que ela não é só na palmada. Existe uma correção que ela é mental, ela é emocional, ela é espiritual. Então, eu estabeleci com os meus filhos, com meus 2 filhos, um tipo de correção. Até dentro da correção tinha uma série de fatores, né? Sendo um pedagogo, eu preciso ensinar para os meus filhos que a correção ela precisa ser mais mental do que física. Então, o que eu sempre estabeleci com meus filhos? Olha, toda vez que eu ia corrigir eles, eu falava assim, filhos, o papai e a mamãe vai conversar com vocês quando chegar em casa. Nunca corrigir eles em público, nunca corrigir eles fora do ambiente da casa. Por quê? Se você não consegue ensinar a correção dentro de casa, não vai ser fora que você vai fazer isso. Não vai fora. E aí, dentro do ambiente de casa, então ele sabia que tinha um momento certo, tinha um lugar certo. Então não era na sala, não era na cozinha, não era no corredor, era no quarto deles. Então entrávamos no quarto deles, fechávamos a porta, e aí eu sentava na cama para ficar ali na altura dos olhos dele. E todas as vezes que eu ia corrigir meus filhos, sempre com cara de paisagem. Por quê? Os filhos não assimilam muitas das vezes a correção física por causa da expressão facial do pai. E a expressão de raiva, ela é assimilada no coração da criança como rejeição. Entende? Então, todas as vezes que o pai ou a mãe vai corrigir o filho, o certo é fazer isso com a expressão, eu chamo de cara de paisagem. Faça cara de paisagem. Então, eu sempre olhava nos olhos deles, filhos, olha, vocês erraram em quê mesmo? Conta pro pai. Aí eles falavam, pai, fez isso aqui, isso aqui. Aí eu pontuava, olha, vocês quebraram esse princípio, vocês magoaram o coração da mãe, vocês quebraram um princípio dentro de casa, vocês quebraram uma regra, sei lá, da verdade, e etc. E eu pontuava para ele quais eram as quebras de princípio, e eu falava para eles, lia Hebreus 12, Provérbios, mostrando para eles que o que acontecia quando era necessária uma correção. Por causa que, até a Bíblia fala assim, o sábio ama a correção. E eu perguntava para eles, filhos, vocês querem ser sábios? E eles falavam, sim, papai, nós queremos ser sábios. Eu falei, então vocês precisam amar a correção. E o papai está aqui para ser só esse instrumento de amor na vida de vocês, de correção na vida de vocês. Então, sempre com a cara de paisagem. E aí, quando eu ia fazer a correção, eu fazia também ali, né, a arte de negociar com os meus filhos. Falar, filhos, olha, essa situação necessita de 3 palmadas. Só que aí, o que o pai quer negociar com vocês? Pode ser 3 palmadas com muito choro ou 2 palmadas sem choro. E aí eles ficavam pensando, não, eu prefiro 2, só que não pode chorar. Aí eu falava pra eles, não, filhos, escolhe 3, é melhor 3, que aí vocês podem chorar à vontade. Né? Então sempre fazendo aquela negociação, e isso sempre se tornou uma didática, né, dentro de casa, lógico, sem extrapolar limites de violência, mas sempre fazendo muito mais de uma forma consciente, mental, do que física. E como eles assimilaram. E esse meu sobrinho, que nós adotamos também para fazer os papéis, mesma situação. Então toda vez que ele tá lá com a mãe dele, aí ele quebrou algum princípio, aí ela me fala, hoje ele quebrou esse princípio, bagunçou na escola, fez tal coisa. E aí, chegando em casa, ele vem prestar relatório. Tio, eu fiz isso, isso e aquilo na escola. Aí eu falo, então vamos pro quartinho da correção. Aí levo ele pro quartinho da correção. E ali eu faço a mesma situação, né? Sento com ele, converso, leio a Bíblia e depois eu faço a negociação. Você prefere 2, né, sem choro ou 3 com muito choro? E aí tem toda a negociação, é muito legal. E só que o amor que os filhos, né, seja biológico adotivos, eles expressam após isso, é incrível, porque eles assimilam uma correção, não uma correção física, mas uma correção no caráter, na personalidade, na mente, no coração mesmo, né? A tal ponto de chegar um momento que não precisa mais de palmada, só a conversa ela já é o suficiente, mas muitas famílias, muitos pais acabam partindo para agressão, partindo para violência, perdendo a maior oportunidade de ganhar o coração dos seus filhos. É verdade, é nesses momentos mesmo que perde, né, a autoridade, o coração, né? Eu falo porque eu mudei também como mãe, eu passei por várias fases,
E a gente, com experiência, a gente vê, né, o quanto que a conversa ela é importante, né? E aí vamos para a última, a gente Último tá? papel. A última Isso. que a gente está chegando no nosso final. O último papel do homem dentro de um ambiente familiar é destino ou direção. Né? O que significa destino? Destino é apontar um futuro para o filho. Então nós temos muitos filhos perdidos hoje, buscando tribos lá fora, porque eles não tiveram um destino, um apontamento de destino do lado de dentro. Né? Como eu falei, todos os papéis nós vemos isso em Deus. Né? Biblicamente falando, Deus é um Deus amoroso, um pai que sempre apontou um destino. Então Deus fala para Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então Deus pai falando para Abraão, eu vou te mostrar uma terra, eu estou te dando um destino. Deus fala para Moisés, olha, liberta o meu povo e leva eles para Canaã, dando destino. Então, por exemplo, nós vemos Davi. Davi foi um menino que cresceu ali cuidando do rebanho e de repente, do nada, a gente vê ele numa guerra derrotando um gigante. Mas eu pergunto para você, quem foi que enviou Davi para essa guerra? Foi o pai dele. O pai dele fala assim, Davi, vai lá na guerra, vê como é que tá seus irmãos, traga notícia, leva esse pãozinho, leva esse queijo, né? Leva lá. Então, Davi é enviado para a guerra pelo seu próprio pai. E o pai dando destino para os filhos. Hoje, infelizmente, nós temos uma geração de filhos que estão buscando nas tribos, buscando nas fugas, um destino que não encontram. Porque não tiveram esse conversar, não tiveram esse destino, essa direção dada pelo pai dentro de casa. Né? Então, Deus. quando os homens, escute isso, quando o pai falha no destino dos seus filhos, ele não lança as flechas para o alvo. A Bíblia compara, né, o pai sendo esse valente com as flechas nas mãos, os filhos sendo essas flechas e o pai, esse valente, lançando essas flechas da forma correta no tempo certo. Então hoje nós temos filhos saindo de casa antecipado ou tardio porque não teve um pai para poder lançar, projetar. Então hoje nós temos aí filhos de 40, 50 anos que ainda continuam na barra da saia da mãe, porque não foram lançados pelos pais, ou filhos que por causa de não suportar o ambiente familiar, acaba saindo mais cedo de casa. Saindo ali com 13, 14, 15 anos de casa. Então são os dois extremos. Mas eu acredito, e é isso que nós pregamos e desejamos, que nós vamos construir uma sociedade onde os homens vão assumir seus papéis de protetor, de provedor, de dar identidade, limites e destino para esses filhos. E esses filhos se tornarão homens e mulheres tão bem resolvidos na sua paternidade, que vai replicar esse modelo para as próximas famílias e gerações. Meu Deus, gente, tanta coisa maravilhosa, né? E tudo isso, né, pastor, você tornou isso como um legado de vida, né? Que hoje, além de você, né, aprender, trazer para sua vida, você entrega para outras pessoas. Quantas famílias você já atendeu? Meu Deus do céu, essa é uma pergunta porque já fazem 16 anos, né, que nós estamos no ministério e aconselhando, então assim, muitas horas voos nesse processo, mas assim, Miriam, eu queria pontuar uma coisa assim que muitas pessoas me perguntam, uau, você ministra isso porque você teve então um padrão, um pai que te colocou num padrão, estabeleceu tão perfeitamente esse padrão familiar, e pelo contrário, né, eu tive que aprender exatamente com os erros, né, da minha estrutura familiar. Eu tive uma estrutura familiar totalmente fragmentada, né? Então, até hoje eu não sei quem é meu pai biológico, né? Quando minha mãe engravidou, meu pai fugiu. Então, ele não me assumiu. Então, a rejeição já foi intrauterina, né? Então, depois eu tive um padrasto que a correção dele era abusiva, era violenta, muito violenta, né? Então, tudo foi muito limitado, né? Então, não tivemos uma proteção nem física, nem emocional, nem espiritual, teto aberto da casa, emocionalmente um desespero. Quando ele chegava em casa, nós não sabíamos onde nos esconder, era tanta violência por qualquer motivo, era violência doméstica, né? E aí o meu irmão mais velho, com 13 anos de casa, fugiu. Eu ainda fiquei até os 17, mas com 17, depois de uma briga, né, corporal ali, eu tive que sair de casa, né? Fui expulso de casa e sem destino, sem lenço, sem documento, saí do meu estado, do estado de São Paulo, fui parar, né, em Cianorte e para glória de Deus, Deus já estava preparando todas as coisas, mas eu tive que aprender exatamente com as faltas. Então eu era um ser faltante.
Eu sei o que é andar errante e perdido, sem destino, sem identidade, sem proteção, sem ter provisão, passar necessidade, até encontrar Jesus. E quando eu encontro Jesus, a minha vida ela é transformada. Quando eu encontro Jesus, eu consigo encontrar a paternidade que eu não tive. Em Jesus eu encontrei a proteção que eu não tive. Em Jesus eu recebi uma identidade que foi um dos meus melhores presentes, uma identidade resolvida, que não precisava mais de aceitação de ninguém, não precisava mais buscar essa aceitação nos outros, querer ser aceito, querer ser aprovado. A identidade foi um dos melhores presentes e principalmente o destino que Deus me deu, Ele sendo meu Pai, e eu simplesmente estou até hoje caminhando naquilo que Ele propôs, e esse é o meu propósito de vida. Uau, amém? Meu Deus, Pastor Anderson, isso é maravilhoso. Quero também que você deixe o contato da escola e fala um pouquinho também, né? Para quem estiver interessado em estar crescendo em conhecimento. Amém, glória a Deus. O nosso Instagram é @EIFOL Norte do Paraná, e nós já estamos aqui nessa região do Norte do Paraná atuando, já é a 20ª escola que estamos rodando para a glória de Deus, tantas vidas sendo tratadas, transformadas, e esse é o propósito, ver pessoas sendo libertas, não libertas talvez do lado de fora, porque você vê as pessoas andando, caminhando, trabalhando, mas liberta dos seus cativeiros, dos cativeiros emocionais, cativeiros espirituais, cativeiros traumáticos por causa das famílias que foram tão fragmentadas, tão traumatizadas na sua essência, pessoas que estão vivendo ainda processos de falta, vazio. Eu costumo dizer que todo vazio do lado de dentro vai ser expresso, com excesso do lado de fora. Então, pessoas que estão vivendo excessos, estão nas suas fugas, nos seus traumas, nos seus excessos, seja nas compulsões do lado de fora, é porque estão escondendo um vazio, e só Jesus pode preencher esse vazio. Meu Deus. Gente, fica aí para vocês, então, o Instagram, também do pastor, Pode falar o seu Instagram. Meu é @Anderson_GS. Isso mesmo, para vocês seguirem e ter mais conhecimento. Aqui foi só 1% ali, 0,1% de todo o conhecimento que esse homem carrega. E obrigada pela sua presença, Amém. por compartilhar com a gente esse conhecimento, esse tema tão relevante sobre paternidade, que eu tenho certeza vai ser um divisor de águas, tá? Perfeito. Gratidão, que alegria, e que Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. É isso mesmo, gente. Então fiquem com Deus, e no próximo episódio também vai ser uma continuação aí com um pastor muito usado por Deus na área da libertação e muitas outras coisas aí. Fiquem com Deus, até o programa que vem. Não esqueçam de se inscrever e também não esqueçam de seguir a Sorelli, que é um dos nossos patrocinadores aqui, e trazem pra gente aí toda a parte de roupa, tudo que eu visto aqui é graças a Sorelli. Então siga o Instagram lá, conheça a loja, comprem muito e deixem seus comentários. Fiquem com Deus, tchau! Começa agora o podcast Unindo o Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito.